Graças a Deus, irmãos. Eu sei que eu tinha dito que eu não ia mais gravar vídeos nesse período de férias, né? Então hoje, só pontuando, hoje é dia 11 de dezembro. De fato, eu vou cessar com os vídeos, eu preciso mesmo descansar e vamos retomar com esses vídeos dia 16 de janeiro, já anunciando a pauta, os 7 Espíritos de Deus. No entanto, Deus incomodou meu coração para agregar uma pequena coisinha para você, uma semente, e também aproveitar o ensejo, pedir uma oração especial a vocês, para que vocês somem conosco de forma sinérgica, a fim de que nós possamos gerar algo especial para vocês. Gerar no sentido de um conteúdo que eu estou buscando uma estratégia de Deus para alcançar a sua vida, para que eu possa transmitir esse conhecimento para você. Existem palavras, escrituras, que elas são seladas, né? E outras elas são reveladas. Então, por exemplo, Jesus ensinou os seus discípulos, para o povo, Jesus falava como? Com parábolas, porque o povo não tinha compreensão, não tinha assim talvez a maturidade para compreender a profundidade da mensagem de Cristo. Então ele ensinava de maneira mais específica aos seus apóstolos, né? Aos seus discípulos, ensinando ao pé do ouvido. Nós vemos um outro exemplo disso quando Paulo é arrebatado ao terceiro céu. O que ele fala? Ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que ele está dizendo? Esse povo não está preparado para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então foi algo que Paulo recebeu de forma muito especial e que ele teve receio de compartilhar aquilo com as demais pessoas. No entanto, algumas pistas disso ficaram nas Escrituras e eu já falei isso em alguns vídeos, especialmente a Justiça do Amor. Então, você pegar o livro de Daniel, por exemplo, é um livro mais hermético, é um livro mais fechado. Existem palavras seladas ali que somente mediante o discernimento do Espírito você consegue entender. Já o livro de Apocalipse quer dizer o livro da revelação, é tirar o véu. Então aquilo para nós é descortinado, a mensagem é mais clara, né? Então Deus ele revela através de João, né, todo o cenário do Apocalipse com o começo, meio e fim, pontuando todos os eventos que vão emoldurar esse cenário do Apocalipse, né? E lembrando mais, em breve, talvez o ano que vem, provavelmente meados de fevereiro ou março, eu vou fazer um vídeo, isso Deus já colocou muito profundamente no meu coração, a respeito desse cenário político que o Brasil está enfrentando, e nós vamos trazer à tona alguns conceitos que vão te ajudar a trazer norte, né? Vão te ajudar a tomar as decisões mais corretas, fazer as escolhas mais equilibradas para que você tenha colheita mais farta, né? Então também estou buscando estratégia a respeito disso. É um assunto delicado, mas que Deus me dê sabedoria para pontuar para você com clareza que você possa entender. Então, existem temas que são muito delicados na palavra de Deus. Então, por exemplo, Jesus ele fala sobre fé, né? Tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Pedir e dar-se-vos-á. E a fé, ela é uma certeza empírica, concreta. No entanto, o temor, ele faz mal para você, não é? Eu não estou falando aqui do temor de Deus, mas as pessoas que vivem no medo e o diabo se alimenta desse medo. Você vê, por exemplo, o livro de Jó, e Jó era um cara justo, hein? Então Jó, ele chega a narrar o seguinte: aquilo que eu temia me aconteceu, o mal que eu temia me sobreveio. Então dá a impressão que talvez a gente possa atrair, digamos, esse mal ou essa energia maligna quando a gente vibra na mesma frequência. Então nisso eu quero aproveitar o ensejo e pedir para vocês intercessão, pedir para que vocês orem pelo Daniel, para que Deus me ilumine, para que Ele me capacite a transmitir para vocês um conhecimento muito profundo e de um tema assim que eu tenho certeza vai fazer você enxergar a fé e enxergar e perceber a mensagem de Jesus de uma perspectiva que talvez você nunca tenha pensado. Eu já tenho gradualmente ensinado isso às minhas ovelhas e para isso você tem que ter uma base. Você precisa conhecer os meus livros, né? Então as ovelhas que têm lido os meus livros,
que tem estudado os temas que eu tenho proposto, né, que tem estudado os livros que eu tenho sugerido, tem assistido os vídeos que eu tenho apresentado também, vídeos de estudo, vídeos mais cabeça, que nem todos eu posso publicar na fanpage, porque às vezes pode trazer uma confusão, às vezes um pouquinho que a gente dá um pouco a mais, às vezes as pessoas engasgam. Então eu quero apresentar para você um conteúdo sólido, mas com a sabedoria e iluminação que Deus me dê, para que todos entendam, para que não seja uma palavra selada, entende? Para que ela seja uma palavra revelada e que todo aquele que ouvir essa mensagem possa ser edificado com ela, possa ser fortalecido com ela. Eu vou falar sobre a fé quântica. Guarda bem esse nome e eu peço a sua oração, a fé quântica. Então, pela física quântica, é possível o mesmo corpo, a mesma partícula, estar em dois locais diferentes, dois locais distintos. É conhecido como a teoria da fenda dupla, né? Eu quero expandir esse tema da física quântica, que é muito interessante, e isso também depende da ótica do observador. Lembrando que nós emitimos campos de energia, como eu já falei no vídeo anterior, a caixa de Pandora. O nosso cérebro é tão somente um receptor. Nós seríamos algo como computadores, né? A nossa memória é externa, ela está no HD externo, que é o nosso espírito, e nós somos ligados a essa memória, a esse espírito pelo cordão de prata citado em Eclesiastes, né? E aonde é essa conexão no nosso corpo? Aonde é essa entrada USB espiritual, né? O conhecimento oriental diz que seria no chamado plexo solar, que é aproximadamente 4 dedos abaixo do umbigo. Curioso que os samurais, quando eles se suicidavam, quando eles tinham a sua honra maculada, o local onde eles inseriam a faca, aquela adaga, era exatamente 4 dedos abaixo do umbigo, como que trazendo a alusão que eles estão cortando o cordão da vida, interrompendo o ciclo da vida, cortando esse cordão energético. Interessante isso, né? Aonde começa a vida? Já parou para pensar? A vida, o embrião, o feto, ele começa no útero feminino aproximadamente 4 dedos abaixo do umbigo. Esse é o período, essa é a localização geográfica, né, do corpo humano, do corpo feminino, no caso, onde dá-se origem à vida. Depois sim, depois de 20 semanas, o bebê ele cresce, ele se desenvolve, ele sobe, né? Ele fica mais ou menos próximo à cicatriz umbilical. E curioso que os dois pontos são muito próximos, né? A cicatriz umbilical, que traz alimento físico, né, à criança, e será que não existiria uma outra fonte de energia, que nós já falamos na caixa de Pandora? Eu quero associar esses elementos e quero explicar para vocês sobre a fé quântica, a fé que pode mudar o cenário em seu redor. Aquela fé que Jesus falou, como um grão de mostarda, você pode fazer grandes coisas, você pode mudar o mundo ao seu redor, né? Se você tiver fé, tudo é possível para aquele que crê. E nós vamos entender empiricamente o que é fé. Mas é um tema extremamente complexo, né? Eu vou fazer alguns laboratórios disso, eu estou ensinando ali as minhas ovelhas gradualmente, então vou encontrando o melhor mecanismo de explicar isso de uma maneira que todos entendam. Então, o primeiro ponto desse vídeo, lembre de orar pelo Daniel para que eu tenha graça, para que Deus me ilumine a passar esse conteúdo para vocês e que todos possam entender, que não seja uma palavra selada e que seja uma palavra revelada e que ela venha trazer edificação à sua vida. Isso vai ser um tema também, talvez para o final de janeiro, começo de fevereiro, também vou falar do cenário político e começo de janeiro vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Aproveitar também esse vídeo e também compartilhar a questão. Há uns 6 meses atrás, eu gravei um vídeo chamado Um Desafio para Você, onde eu apresentava algum modelo, né, de como você se relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus. Eu recebi mais ou menos uns 300 e-mails de pessoas compartilhando que foram edificadas com essa mensagem, que cresceram, que ouviram a voz de Deus, que a fé melhorou e etc e tal. Mas eu também recebi alguns e-mails, em menor quantidade: Daniel, parece que não aconteceu nada. E aí isso me fez refletir, né? É como você fazer musculação e o músculo não crescer. É como você fazer dieta e não emagrecer. Alguma coisa está errada. Se durante 6 meses você realmente se dedicou, se desdobrou
a buscar Deus em primeiro lugar, né, então alguma coisa deveria ter acontecido na sua vida. Esse efeito teria, essa ação, melhor dizendo, ela teria que ter causado eco no mundo espiritual. Você teria um retorno disso, que você planta, você colhe. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um seminário de relacionamento. Nós investimos 3 horas de seminário, 3 horas é só para falar sobre relacionamento com Deus. Então, se você ainda tem dificuldade nisso, eu me desdobrei, eu busquei a graça de Deus, me consagrei para que Deus me trouxesse as estratégias corretas para poder desmembrar ao povo de Deus como é se relacionar com Deus, né? De verdade, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então fica aí também o convite para o ano que vem, você se engajar conosco e fazer parte desse seminário de relacionamento, que não fala só de relacionamento com Deus, mas fala de relacionamento homem e mulher, relacionamento com os filhos. Vamos entrar em assuntos tabus. Sabe aquele assunto que todo mundo tem mimimi de falar? Ah, não vamos falar sobre masturbação, não vamos falar sobre sexo anal, porque a Bíblia condena. Tá, mas por que condena? Porque está escrito, e se eu fizer pecado? Mas o que mais pode te acarretar? Então nós vamos dar uma abordagem, inclusive científica, como todos os nossos seminários. Então tem a base bíblica, tem o esteio bíblico, que é fundamental, mas eu também procuro trazer um estribo para isso, científico, médico, clínico. Então tudo que nós vamos apresentar tem também o esteio bíblico, mas tem um modelo científico, modelo psicológico, social, que vai corroborar a você ter relacionamentos mais sólidos. Então homem e mulher, namoro, noivado, casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento de trabalho, relacionamento ministerial, relacionamento com amizades verdadeiras. Então, o primeiro seminário foi extremamente abençoado, foi lotado o seminário, cheio da presença de Deus. Então fica aí o convite para vocês virem participar desse seminário. No ano que vem vai estar na nossa agenda ali, tá bom? Então uma outra questão, e a última coisa que eu quero acrescentar nesse vídeo, rapidinho, nesse bate-papo com vocês, eu já fico com saudade, sabe, de poder ter essa aproximação, de às vezes ver ali os comentários que vocês fazem na fanpage, ver como é que vocês estão reagindo aos vídeos, e sempre de maneira muito positiva, que traz muita alegria ao meu coração, e ver, puxa vida, tá valendo a pena esse trabalho, esse esforço, as privações que a gente passa, as pauladas que a gente leva, né, os açoites, tem valido a pena porque tem trazido frutos para o reino, tem melhorado sua vida, tem fortalecido sua fé, tem te dado rumo, tem te dado norte, tem trazido restauração. Então isso é de um preço que não se pode nomenclaturar, né? É uma coisa que não tem preço, é algo que eu não tenho vocabulário para expressar. Tá? Então fica aí minha gratidão. E o último ponto que eu quero pontuar nesse vídeo. A última coisa a pontuar nesse vídeo, né, é a respeito, eu tenho recebido muitos e-mails e convites de seminário. Daniel, vem para o Rio, vem para Brasília, vem para Manaus, vem para Florianópolis, vem para o Chile, vem para o Japão, vem para os Estados Unidos, vem para o Canadá. Eu gostaria muito, né, de poder acolher e atender esses pedidos, essas solicitações. No entanto, por uma direção de Deus, a gente tem ministrado seminários na base, exclusivamente na base. Então tudo tem um tempo, né? Tem um tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, há tempo para todas as coisas. E nesse momento da minha história, Deus falou, olha, fica aqui, fala para pequenos grupos. Eu prefiro hoje falar para 50, 80, 100 pessoas, que é a capacidade máxima da base, do que falar para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas. O aproveitamento na base é muito melhor, é mais acolhedor, sabe? Como eu tenho recebido depoimentos, as pessoas falando para Daniel, olha, quando eu vou embora, parece que fica aquele gosto de pouco, é tão acolhedor, é tão gostoso, que ali a gente coloca ordem, tem horário para começar, tem um louvor ungido, local confortável, mesa farta. As pessoas trazem coisas, somam a nossa mesa, o bazar abençoa muita gente, então eu tenho mais autonomia, às vezes eu posso conceder bolsas para quem não tem condição de pagar, coisa que se eu fosse numa igreja, eu dependeria do anfitrião de fazer essas iniciativas e nem sempre a gente contemplava isso. Então, nesse momento você tem que vir até a montanha. Nem sempre a montanha vem até você. Há momentos que você tem que ir até a faculdade, não é? Para estudar, a faculdade não vem até você. Então faça um esforço, venha até a gente, venha receber desse amor de Deus, desse treinamento, venha afiar a espada com a gente. Então fica aí o convite para que no ano de 2016 você esteja se programando a fazer parte da história e não mais ser, às vezes, um observador da história, né? Venha somar conosco nessa trincheira e venha a aumentar, né, esse remanescente fiel, e eu tenho certeza, remanescente fiel, que você faz parte e que não se curva ao Baal do nosso século. Esse é o recadinho que eu tinha para vocês, queridos. Então, a gente não vai estar gravando mais videozinhos, mas quem me segue aí no Snapchat,
né? Eu estava sem tempo esses dias, porque agora ainda vou fazer o casamento do meu amigo Wilson com a Maiara. A gente vai fazer uns snaps aí, continuar mostrando a família, esposo, filhos, bichinhos, né, um pouco das nossas férias aí, tá bom? Então, continua, sigam a gente então nesse negócio do Snapchat. Estou achando mó barato essa ferramenta, me aproxima mais de vocês, é gostoso isso, né, poder mostrar a minha família, é como se eu pudesse trazer vocês para minha casa, né? Então isso tem sido muito gratificante, eu tenho tido um feedback de vocês muito legal, muito positivo, então fica aí meu agradecimento, viu, por tudo que vocês fizeram a esse soldado que vos fala nesse ano de 2015. Obrigado pelas suas orações, obrigado pelas suas ofertas de amor, obrigado por terem compartilhado os vídeos, obrigado por acreditarem nesse trabalho. E que Deus me capacite a continuar sendo merecedor desse crédito, merecedor das suas orações, merecedor do seu apoio e do seu acolhimento, viu? Para mim é uma honra poder ser um instrumento nas mãos de Deus para poder te abençoar. Então, esse é o melhor paga do nosso trabalho, né? Ver a sua vida crescer, florescer e frutificar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, que Deus te abençoe e que te guarde, viu? Bom final de ano para todos.